Uma vez eu queria agradecer a todos que estão aqui. Eu sei que quinta-feira é um dia super corrido, porque a gente está perto do final de semana, está todo mundo tentando resolver também, conseguir ganhar o restinho da semana. Agradecer ao Grupo Recomendo e principalmente agradecer ao Luiz, que eu acho que acaba entrando um pouco no momento de prosperidade de vocês aqui. Ele, além de um parceiro, acabou virando um ótimo amigo, então a gente consegue trocar bastante figurinhas sobre assuntos muito interessantes. E vou falar um pouquinho sobre a nossa meta de hoje. A nossa meta é que todo o empresário que esteja aqui hoje, que consiga... Sabe quando você precisa ir para algum lugar, você coloca no Waze ou você coloca no Google Maps e você dá aquele zoom out para conseguir ver um caminho a ser trilhado? A nossa meta aqui hoje é essa, é que todo mundo consiga visualizar um caminho a ser trilhado para adequação à LGPD. Então, apresentando um pouco sobre quem sou eu sou graduada aqui em São Paulo, vivo aqui em São Paulo hoje, nascida e criada, paulista da Gema, sou graduada aqui pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou pós-graduada em Direito Empresarial pelo INSPER, trabalho como profissional de proteção de dados, sou coordenadora de contratos em uma startup, sou sócia também de uma startup e sou professora idealizadora do treinamento para LGPD da Academia NIM. Além disso, tenho mais 7 certificações na área e sou completamente apaixonada pelo universo da LGPD, o universo da proteção de dados pessoais, principalmente no contexto das pequenas e médias empresas. Então, eu estou aqui à disposição e para servir vocês. Bom, sem enrolação, como a gente vai funcionar hoje, eu prometo ser breve, eu prometo evitar o juridiquês, que a gente sabe que além de ser difícil, acaba sendo muito chato às vezes. Nós vamos trabalhar a LGPD, como se começa um projeto de adequação, em 3 passos. O primeiro deles é o básico necessário, que são alguns termos que, apesar de serem termos jurídicos que estão na lei, eles vão estar presentes em qualquer pergunta que vocês, empresários, vão receber em relação ao LGPD. Seja de um fornecedor, de um cliente, esses termos vão estar em todas as perguntas, então é legal que vocês saibam. Além disso, dentro do seu negócio, a gente vai fazer um exercício bem prático para vocês já conseguirem fazer algumas adequações, algumas alterações hoje no negócio de vocês e verificar dentro do contexto de cada um. A gente tem um grupo muito rico aqui hoje, com muita diversidade de prestação de serviço e fornecimento. Então, dentro do negócio de cada um, o que cada um já consegue fazer uma identificação para fazer uma alteração e estar adequado à LGPD. Depois, a gente vai finalizar com dada largada, que são alguns procedimentos que vão estar, alguns processos que vão estar durante qualquer projeto de adequação LGPD. Saibam, a empresa de vocês, na maratona, que é uma adequação LGPD, vai precisar se adequar dentro desses processos. Claro, esses processos, eu brinco que é igual dieta. Assim como cada um tem uma dieta específica, por causa do tipo de corpo, como a sua empresa também é um corpo, é um esqueleto, cada empresa vai ter as suas necessidades especiais no tocante à adequação LGPD. Então, vamos lá. A LGPD, ela é para qualquer empresa, inclusive para as empresas, para as empresas de uma pessoa só. Por quê? Porque a LGPD, ela não está visando a empresa em si, ela está visando os dados dos titulares. E o que são esses dados de titulares que a gente começa a falar, então, dos nossos conceitos básicos. Dados pessoais são informações que são capazes, que elas identificam alguém ou que elas são capazes de identificar alguém. Tipo, bate-pronto que a gente sabe. Um RG, um CPF, uma foto, um nome. Mas também existem algumas informações que as pessoas acabam se confundindo. Por exemplo, o e-mail corporativo. O Anselmo, que trabalha muito com captação de recursos, trabalha com muito e-mail corporativo. Eu tenho certeza que esse é provavelmente um dos meios que ele mais usa para trabalhar. Ou ainda o Maurício com o LinkedIn. É muito comum as pessoas colocarem no LinkedIn um e-mail corporativo. Mas o e-mail corporativo é da empresa, que serve para identificar uma pessoa, é um dado pessoal. Outro exemplo que ninguém lembra quando fala em dados pessoais, de informações que você consegue identificar alguém. O Renato vai saber dizer muito melhor que eu. Os IPs. Se o IP consegue identificar uma pessoa, ele é um dado pessoal. Até mesmo os cookies, quando você consegue pegar a preferência de alguém no site. O site da pessoa teve 3 visualizações e o João da Silva conseguiu, foi a pessoa que entrou no site, verificou um produto no carrinho e deixou lá. Se ele foi a única pessoa que verificou isso, esse cookie vai ser capaz de identificar ele, ou seja, esse cookie acaba virando um dado pessoal.
Importante dizer que a gente deixou bem aberto, porque a lei, a LGPD, ela deixa muito aberto esse contexto. Ela não explica dados são nome, RG, CPF, não, ela deixa aberto. Qualquer informação que é capaz de identificar uma pessoa ou que seja capaz, ou que desde já, ou com um conjunto de informações, ela consegue identificar alguém. Mas existe um tipo específico de dado, de informação pessoal, que a lei ela dá uma proteção a mais. E esses dados, ela sim explica na lei o que são cada um, que são os dados pessoais sensíveis. São os dados de origem ética ou racial, religião, política, filiação a sindicato, saúde, vida sexual, orientação sexual, dados médicos, dados biométricos. Para esse tipo de informação, a lei ela dá um privilégio, ela dá um cuidado a mais. Ela fala que todas as pessoas que forem cuidar desse tipo de informação, ela precisa ter um cuidado a mais. E eu vou aproveitar para utilizar o exemplo do Renato, que cuida da questão de planos de saúde. Os dados relacionados à saúde já foi, durante muito tempo, antigamente, era muito comum as empresas, as operadoras de saúde pesquisarem se aquela pessoa tinha alguma doença específica para jogar o sinistro dela lá em cima e evitar a venda. Isso já não pode mais acontecer. Ou seja, a operadora de saúde não pode dar um dado pessoal seu, um histórico de doenças, ou alguma informação genética de doença da família, para tornar mais claro o plano. Isso foi uma das novidades que a gente trouxe com a LGPD. Então, um exemplo prático aqui que eu acredito que o Pedro vai acabar se dando bem, que eu trouxe um exemplo de marketing. Um exemplo de uma agência de marketing que eu chamei de agência 123. A agência 123, ela tem um trabalho de captar informações. Ela tem um trabalho de captar informações como e-mail, nome, enfim, orientação sexual de alguém, para facilitar a venda para um cliente. Então, dentro dessa operação, ela está fazendo tratamento de dados pessoais, que nada mais é que toda qualquer operação, toda qualquer atividade que você faz com dado pessoal, e isso é muito importante, porque toda vez que alguém fala, a empresa está fazendo tratamento de dados pessoais, tá, mas o que é tratamento de dados pessoais? Qualquer coisa, qualquer atividade que você faz com uma informação pessoal. Então, coleta, reprodução, atualização, transmissão, distribuição, arquivamento, eliminação, todos os verbos que você consegue fazer com informação são tratamento de dados. Então, dando aqui o exemplo da nossa agência 123. A agência 123, ela está captando e-mail, ela está captando orientação sexual, ela está captando nome e ela está utilizando essas informações para enviar e-mails para garantir que essas pessoas, esses usuários, comprem mais. Daqui a gente consegue ver que ela está fazendo tratamento, porque ela está cuidando dessas informações, ela está fazendo atividades com essas informações, ela está tratando dados pessoais, que é, por exemplo, o e-mail, o nome, e também dados sensíveis aqui no caso, que é a orientação sexual. Ou seja, esse conceito da LGPD não acaba sendo só para pessoas grandes, porque todos os negócios pequenininhos acabam fazendo esse tratamento, ou seja, precisam estar dentro da lei. Agora, pensando um pouco em pessoas e papéis. Agentes de tratamento, essa palavra é difícil, são os controladores e operadores. O controlador é a pessoa física ou jurídica aqui, que vai ser responsável por falar o que vai ser feito com dado pessoal, e o operador vai ser a pessoa que vai fazer o que o controlador manda. Então, dando um exemplo, o cliente da agência 123 é a Lia e a loja dela, que é a ML. A loja dela, ela fala, olha, é o seguinte, eu quero que você contate todas as mulheres que que fizeram compras comigo nos últimos 30 dias, para que eu ofereça um desconto para elas voltarem na loja, e a agência vai lá e faz esse bem bolado de conversar com a pessoa. Ali, aqui que ela está decidindo quais dados ela quer, o que ela quer que faça, e quem ela quer que chame. Então, ela é o controlador aqui. E a agência 123, que é contratada, está fazendo exatamente o que ele quer. Então, nesse caso, ela é a operadora de dados. E, claro, a figura mais importante da LGPD, que é o titular. O titular, nosso exemplo, é a Joana da Silva, que é a pessoa que vai ser contatada pela agência, informada do cupom que ela tem, e comprar os serviços da Lia. Então, o exemplo que a gente tem aqui, a Joana é a titular de dados. Por que ela é o titular? O titular é a pessoa que tem a propriedade sobre os dados. Então, por exemplo, o e-mail victoria@escritoriovaz.dv.br é um dado pessoal e é um dado pessoal meu.
Isso ninguém tira. O nome Vitória Almeida Cerioni é um dado pessoal meu. Por mais que tenha outras pessoas, elas têm outros dados com nome parecido ou nome igual, mas esse dado é meu. O meu CPF, ele é meu. Então, eu sou o titular. Então, além de vocês trabalharem como compiladores e operadores, dependendo, claro, da posição no negócio, vocês todos são titulares dos seus próprios dados. Sobre a fiscalização. Aqui a gente tem a ANPD, que é basicamente a autarquia federal que vai ser responsável por fiscalizar se as empresas estão cumprindo com a LGPD. Então, a ANPD, ela vai ficar de olho se a LIA e a Agência 123, durante essa operação, estão agindo corretamente. Tá, mas como é que a ANPD vai fazer? Ela vai contratar diretamente a LIA? Ela vai pegar o contato na Receita Federal? Não. Existe uma pessoa que é o encarregado de proteção de dados, que em termo veio da legislação estrangeira como Data Protection Officer, que é a pessoa que vai ser responsável por, primeiro, verificar se toda essa operação aqui, entre ali e a empresa, está sendo conforme a lei. Ela vai ser responsável também por reportar à ANPD qualquer dificuldade que ela tem, ou qualquer dúvida que a ANPD tenha em relação a essa transação. E se o titular, se o dono do dado quiser exercer algum direito dele, porque a lei traz quais são os direitos do titular de dado, vai ser o encarregado de dado que vai responder o titular. Então, nesse momento que a gente vê que está tudo sendo fiscalizado, está todo mundo com medo, todo mundo com preconceito em relação ao LGPD, de nossa, mas eu não vou mais poder fazer nada, eu não vou mais poder guardar a informação do meu cliente, como é que eu vou contatar ele? Calma. A LGPD, ela não veio para impedir negócios, mas para indicar a maneira correta de viabilizá-los, ou seja, para indicar como a utilização dessas informações precisa ser feita. E partindo para um exemplo um pouco mais prático aqui dentro da sua empresa, vamos começar a brincar com algumas informações que vocês trouxeram aqui para a gente hoje. Que a gente aprendeu que todas as empresas elas coletam dados pessoais. Então, esses dados pessoais, eles acabam entrando dentro da empresa. É importante saber quais são esses dados pessoais que estão entrando na minha empresa. É um nome, CPF, é um histórico médico, é um e-mail, é uma foto, esse dado é só da pessoa ou é de um parente da pessoa também? É muito comum, por exemplo, o computador tem informações tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, vai ter informação de funcionário. Então, o dado pessoal do funcionário, não é só porque ele necessariamente não é o seu cliente direto, não vai deixar de ser um dado pessoal, ou seja, ele precisa ser cuidado da mesma forma. E aonde esses dados estão sendo coletados? Onde esses dados estão sendo coletados? É pelo WhatsApp? É pelo e-mail? É pelo Instagram? É pelo grupo Recomendo? É através de um compartilhamento? Então, é importante saber de onde esses dados estão vindo. A partir daí, a gente tem o armazenamento, aonde esses dados estão sendo guardados. O doutor Marcelo pode dizer mais do que eu, que a gente tem muito documento físico, a gente acaba tendo muita pasta de cliente. Então, onde é que ele está? Ele está no escritório? Estão na casa do advogado? Dentro do escritório, está num armário fechado? Ele fica embaixo de algum, ou fica jogado do lado da impressora? Aonde esses dados estão sendo guardados, que também é muito importante. Eu já vou explicar o porquê. E quem tem acesso? Meu sócio tem acesso? Um parceiro tem acesso? Um fornecedor tem acesso? Minha secretária tem acesso, tipo a Paty? Então, é uma coisa que a gente precisa ver quem está tendo acesso a essas informações. Além disso, o compartilhamento. Eu estou compartilhando esses dados pessoais com quem? Eu estou compartilhando através de uma recomendação de grupo? Essa pessoa permitiu que eu compartilhasse o contato dela? E outro, essa pessoa precisa mesmo ter acesso a esses dados? Exemplo clássico que eu dou. Existe caso que a pessoa precisa ter acesso às informações, isso é claro. Então, por exemplo, o contador precisa ter acesso às informações financeiras. O Reinaldo ele precisa ter acesso de quem são as pessoas da plateia dele para conseguir oferecer um workshop, ou pelo menos ele precisa saber qual é a idade do público dele, qual o contato para eventualmente ele enviar algum material, ou seja, compartilhamento de informações aí tem que ter. Mas aí, por exemplo, eu advogada, eu vou advogar para uma empresa, eu preciso ter acesso, se não é um caso envolvendo isso, ao plano de saúde da esposa do sócio da empresa? Não é uma informação que eu preciso ter, um dado sensível que eu não preciso estar tratando. Então, sempre aquele filtro é essencial para o negócio, é para benefício do titular. Então, esse tipo é um exercício que a gente precisa fazer para botar a mão na consciência, a gente precisa mesmo ter todas as informações que a gente tem para visibilizar o nosso negócio, o nosso networking. A revisão, além disso, de quanto em quanto tempo esses dados são atualizados?
eu envio um e-mail ou eventualmente um formulário para o meu cliente, informando de quanto em quanto tempo, se houve alguma atualização, se ele eventualmente mudou de nome, ou se ele mudou de telefone, ou eu só troco essa informação, eu só atualizo essa informação quando perdão, eu só troco essa informação quando o cliente me avisa, troquei meu nome aqui. E outra coisa, quanto tempo esses dados são revistos? Por exemplo, eu tenho um prospecto cliente que não entrou. Passou um ano, eu preciso ter as informações desse cliente salvo no meu computador, sendo que ele não entrou, o negócio já passou, ele resolveu o problema de outro jeito, ele contratou outra pessoa para fazer. Eu preciso guardar essas informações? Porque pensa, todo dado pessoal que você guarda e você não precisa é um risco que você corre. E também a eliminação. Quando e como a gente elimina um dado pessoal? Eu simplesmente apago? É de 6 em 6 meses? Ou eu espero anos para fazer essa exclusão? Tem informações que eu posso apagar antes? Tem informações que eu posso apagar depois? E como é feito também essa eliminação? Eu simplesmente apago arquivos, informações pessoais. Eu uso informações para ser rascunho, eu dou numa agenda para meu filho brincar. Então, para a gente saber o que está acontecendo e como essa eliminação é feita. O problema disso é que durante todo esse processo, além disso, mais importante, como o titular vai estar exercendo os direitos dele dentro desse processo. E aqui eu trouxe para vocês alguns direitos que o titular ele pode ter, que ele pode exigir para vocês enquanto empresários, que o dono do dado pode exigir, e claro, vocês podem exigir de outras empresas. Primeiro, confirmar se a pessoa ou a empresa está tratando dados pessoais. Então eu posso virar e falar, olha, é o seguinte, Renato, você está tratando alguma informação minha em relação ao plano de saúde? Você está tratando alguma informação minha em relação ao meu marido, Natan, que está aqui? E é o tipo de informação que ele precisa me dar. Além disso, o acesso aos dados, eu posso perguntar, ô Sérgio, você que trabalha com energia solar, quem da sua equipe está tendo acesso a isso? É você, a sua equipe comercial? Ou eventualmente seu contador, quem está tendo acesso às minhas informações? Correção de dados também, então eu falo assim, Pedro, o meu nome está errado no seu cadastro, quando a gente vai trabalhar em algum lead, eu preciso que você corrija. Anonimização e bloqueio, então, caso aqui do relato dos aplicativos, um usuário de aplicativo tem o direito de virar e falar assim, olha, eu quero que você anonimize meu dado, eu quero que você bloqueie meu dado, eu quero que você não fale mais comigo. Desse tipo de informação é um direito do titular. E também informações sobre a possibilidade de oferecer consentimento. Quais são os casos que o titular vai poder falar assim, não, eu não quero mais que a empresa trate meus dados, e a empresa vai ter que falar, ok, vamos excluir. Mas tem casos que não adianta, que, por exemplo, você contratou o Maurício para fazer o seu LinkedIn. Ele não pode virar, esse cliente não pode virar no meio do procedimento e falar assim, olha, Maurício, eu não quero mais que você trate meus dados. Não, calma, é objeto da prestação de serviços, eu preciso ter as suas informações. Então, é essencial que o titular consiga exercer os direitos durante toda essa cadeia aqui. Mas a gente tem um problema. O problema é, às vezes, esse cano, da onde as informações estão passadas, eles têm vazamentos. E o pior ainda, às vezes a gente não sabe qual o tamanho desse vazamento. Ou seja, a gente não sabe a gravidade disso. Porque, eventualmente, vazar um e-mail não vai ser um grande problema. Mas se vaza uma informação relacionada à saúde, se vaza uma informação relacionada à vida sexual de alguém. Um exemplo bem clássico aqui que aconteceu, inclusive nos Estados Unidos, foi que vazou os dados de um aplicativo de relacionamento, vazaram nome, e-mail, só que vazou de várias pessoas casadas, várias pessoas que estavam em relacionamentos, ou seja, a empresa, além de responder por vazamento de dados, ela teve que arcar com algumas indenizações muito caras e demandou mais de 20 milhões de dólares. Então, é o tipo de caso que o vazamento gerou um prejuízo muito grande. Então, e outra coisa que é importante saber, vazamentos eventualmente vão acontecer. O importante é garantir que eles não sejam graves, ou seja, a gente trabalha na contenção. E não é para todo vazamento que a gente vai ter a mesma solução. Às vezes, se o vazamento é muito grande, a gente vai precisar mobilizar uma operação, vai precisar contratar um profissional, mas às vezes, se um vazamento é pequeno, a gente vai avisa a pessoa, tipo, olha, sua informação foi passada através de um e-mail compartilhado errado, mas eu já pedi para a pessoa apagar, tá tudo certo, pronto, problema resolvido.
Ou seja, para cada tipo de vazamento, a gente não sabe se o cano está com furinho ou se está com furo gigante, a gente vai ter uma solução. E aí que a gente vem para o momento dada a largada. Quais são os procedimentos que vão estar dentro de um projeto de LGPD? Claro, é extremamente subjetivo, cada empresa vai ter ou um projeto diferente do outro, você vai precisar de um documento que outra empresa não precisa. Mas esses procedimentos aqui, eles vão estar em qualquer projeto de adequação. Que elaboração do relatório de riscos. O relatório de riscos, ele vai servir basicamente para mostrar aonde estão os canos, qual o tamanho desses vazamentos, qual o tamanho desse vazamento e qual o prejuízo que eu posso ter. Afinal, se um cano estoura no meio de uma grama, na grama é problema. Se o cano estoura do lado de uma fiação elétrica, é outro problema. E é a mesma coisa com dados pessoais. Além disso, a criação de políticas e procedimentos, então ter uma política de privacidade tanto para os seus colaboradores, uma política de privacidade para os seus clientes, uma política de privacidade para o seu aplicativo, para o seu site. Organização técnica operacional, que aí vai depender de cada empresa, ou seja, a organização que eu vou ter no escritório do Marcelo vai ser diferente da organização que eu vou ter quando o Renato for prestar serviços de workshop, ou quando o Renato for desenvolver aplicativo, ou até mesmo quando o Alexandre vai trazer o pessoal para dentro do metaverso. Cada um vai ter uma estrutura organizacional e técnica. Medidas de segurança, que não existe projeto de LGPD sem ver as medidas de segurança. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar a senha nas pastas do Drive, a gente vai colocar todos os armários da empresa vão ficar com cadeado, quais informações podem ser soltas, quais informações podem não ser. Então, ter esse cuidado relacionado à segurança da informação, que é essencial. E também o treinamento de equipe. Sentar com os seus funcionários, o que acontece? Por mais que você esteja adequado e você tenha essa consciência, você não vai conseguir responder pela sua equipe inteira. Isso é batata, não tem como o empresário responder pelo restante da sua equipe, porque cada um acaba trabalhando de um jeito, principalmente nessa dinâmica que a gente tem, que cada um tem um lugar, tem home office. É essencial que toda empresa esteja alinhada e toda a equipe esteja alinhada em relação à seriedade do assunto e a como deve ser feito o tratamento de dados pessoais. E, passando por essas etapas, a gente consegue finalmente chegar num projeto de adequação, a gente consegue finalmente dizer que a gente está numa empresa adequada. A questão é, a adequação ao LGPD é uma coisa contínua, ou seja, eventualmente vai precisar revisar processo, vai precisar refazer um relatório de risco. Por quê? Porque às vezes você lançou um produto novo, você está prestando um serviço novo e os dados que você está coletando são totalmente diferentes. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Bom, o que eu queria dizer para vocês é basicamente isso. Vocês podem contar comigo nessa jornada. Eu adorei estar aqui hoje com vocês. E qualquer dúvida que tiver, eu vou deixar aberto e fico à disposição. Espero ter sido útil. E, claro, precisando de qualquer ajuda relacionada, se vocês quiserem ajuda para traçar essa jornada, porque não tem como o empresário, independentemente do tamanho, fazer isso sozinho, eu estou à disposição.